E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas Creative. No vídeo de hoje eu vou mostrar como criar um efeito em texto com ilusão de ótica aqui no CorelDRAW. Depois dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar no card, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aproveite para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui o arquivo e é esse o resultado que vai ficar o seu efeito, tá bom? Então eu tenho aqui esse exemplo com duas palavras, tenho esse exemplo aqui com uma palavra que particularmente eu achei que ficou mais interessante, e eu vou criar aqui o resultado dessa segunda página aqui para a gente ganhar tempo no vídeo de hoje. Então, prontinho, vou pegar minha ferramenta elipse, segurando o Ctrl, vou criar uma elipse perfeita, apertar o P pro centro da página e eu vou configurar o tamanho dessa elipse em 800, e aqui eu aperto Tab, 800 de novo e aperto o Enter. E aí você também configura um deslocamento aqui, e eu estou trabalhando com unidade de medidas pixels, tá? E você configura um deslocamento para quando você precisar mandar para o lado, para que com a setinha do teclado fica mais fácil de você posicionar as peças no lugar certinho. Então fiz essa primeira elipse, vou apertar o sinal de mais e vou dimensionar ela no tamanho de 550 por 550 e vou apertar Enter. E vou fazer uma cópia dessa outra elipse e vou deixar ela no tamanho de 300 por 300. E aí você muda aqui a dimensão aqui por cima, tá bom? Agora eu vou selecionar essa elipse do meio, ela tem essas hastes quadradinhas aqui em preto, tá? Que são as hastes de dimensionamento. E aqui no topo tem esse quadradinho menor, e quando você clica nele, o cursor do mouse muda e aparece a palavra quadrante. Eu vou clicar, segurar o clique, segurar o Ctrl no teclado e vou arrastar até tocar no quadrante do círculo de cima. Tocou aqui, eu solto, tá bom? Agora aqui no meio eu vou clicar novamente para habilitar as hastes aqui de rotação. E esse miolinho que tem aqui no meio, eu vou clicar ele e vou trazer ele até o centro da elipse menor. Trouxe ele aqui, vou clicar na haste de dimensionamento aqui, de rotação, quer dizer, segurar o Ctrl no teclado, e quando eu puxar aqui, perceba que aqui o ângulo vai mudando, de 15 em 15 graus, tá? Então vou dar Ctrl Z, fiquem olhando aqui que vocês vão ver, clicar, segurar o clique, segurar o Ctrl e vem rotacionando até chegar em 90 graus. Chegou aqui em 90 graus, eu clico com o botão direito para fazer uma cópia daquela elipse. Agora eu vou vir aqui na ferramenta de cortar e escolher excluir segmento virtual. E aí eu venho aqui, corto esse pedacinho, dou um zoom aqui e corto esse pedacinho. Agora eu venho aqui para baixo e troco para o preenchimento inteligente. Vou clicar aqui e posso deletar essas partes aqui, tá? Aqui deletar, e vou deletar essa aqui também. Vou deixar só esse desenho e essa elipse para a gente terminar o nosso efeito. Então esse desenho aqui eu vou deixar ele com 30% de preto e vou remover o contorno e vamos deixar desse jeito aqui. E agora eu vou escrever a palavra aqui, tipografia. Prontinho, selecionar aqui. Vou pegar aqui e escolher a fonte Bebas. Aí você escolhe a fonte que você quiser, tá? Eu achei que com a Bebas ficou um resultado bem interessante. Agora eu vou vir aqui em cima, aqui embaixo no grupo de sombra, quer dizer, e vim aqui escolher a ferramenta Envelope. Vou selecionar esses dois nós, deletar, selecionar esses dois nós no meio aqui e deletar. E agora você presta atenção no processo que eu vou criar aqui, Vou dar um clique nessa linha e aqui em cima eu vou habilitar aqui, essa parte aqui de converter em linha, prontinho. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar um clique, só um clique, tá? E aí você clica aqui em converter em linha. E agora você consegue fazer isso aqui, trazer ele para cá e vou trazer ele para cá, deixando mais ou menos aqui. E aqui a mesma coisa, vou vir aqui, trazer ele aqui e vou trazer esse outro aqui para cima. Aí você deixa mais ou menos onde você deseja. E agora com as hastes de dimensionamento, eu estou com esse nó selecionado, eu vou puxar ela para moldar aqui,
E aí você molda puxando um pouquinho de cada lado, que aí vai ficar fácil de você moldar o texto, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, puxar um pouco aqui e aqui a mesma coisa, deixando mais ou menos assim. E aí você faz a mesma coisa aqui em cima, ó, puxa um pouco aqui, e assim fica mais fácil de você ir modelando o seu texto. Se você tentar puxar tudo de uma vez, você até consegue, mas aí fica um pouquinho mais complexo. Agora você pode trabalhar esses nós aqui, ó, entrando ele um pouquinho para dentro do desenho, ó. Então vou puxar ele aqui também, deixando mais ou menos assim. Se você quiser trazer mais para cima, ó, você toma cuidado para não acontecer isso que aconteceu agora. Você vai puxando, ó, e aí quando você moldar aqui, você vai deixando o seu texto de acordo com o que você quer, tá? Aí você molda aqui, ficou esse resultado, vem aqui em cima e faz a mesma coisa. Vem aqui, entra um pouco, sobe ele aqui um pouquinho, ó. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, e aí você continua aqui nas hastes moldando o seu texto de acordo com o que você deseja. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, entrar ele um pouquinho mais aqui e mais um pouquinho aqui. E essa parte de cima a gente vem moldando ele um pouquinho mais, ó, deixando ele mais ou menos aqui, e eu posso trazer ele um pouco mais aqui para dentro, tá? Fugir um pouquinho ali e posso subir um pouco aqui, ó, e aqui eu venho moldando o meu texto. Então vou deixar nesse resultado para não demorar muito o vídeo. Então agora eu vou selecionar essas duas peças, que é o texto e o desenho, e vou agrupar. Vou clicar aqui, ó, no centro para habilitar a alça de rotação e vou mudar esse miolinho para o centro da elipse maior, ó, até achar ela aqui, ó, centro. Agora eu clico aqui, seguro o clique, seguro o Ctrl e vamos rotacionar, ó, até um tocar no outro aqui. Tocou, você clica com o botão direito e dá Ctrl R para preencher. Fez isso daqui, você clica fora, segura o Alt no teclado e clica aqui no cinza, vai selecionar aquela elipse que está com a linha, você pode deletar, ó. Dá um Ctrl Z, clicar aqui, ó, para selecionar, e posso deletar a elipse. Agora eu vou selecionar tudo, ó, e vou desagrupar tudo. E agora a gente vai usar o deslocamento, ó. Vou selecionar aqui o cinza, vou mandar aqui para o lado, ó, duas vezes, e aqui também. E agora eu seleciono os dois e mando agrupar. Ou você pode também, ao invés de agrupar, você pode vir aqui e já dar um combinar, tá? Mas eu vou deixar em agrupar mesmo. Agora eu venho aqui, ó, de novo e vou dar um Ctrl Q para transformar essa fonte em curva, e eu consegui aqui também agrupar elas. Vou pintar esse texto aqui com 70% de preto, ó, deixando desse jeito aqui, e agora sim eu posso voltar a minha elipse aqui para criar o efeito. Tá vendo? Aqui nós já temos tudo pronto, agora nós só precisamos colocar o preenchimento interativo. Se você clicar aqui, ó, no cinza e apertar a tecla G, quando você mudar aqui, ó, no preenchimento gradiente e escolher fonte elíptico, olha que confusão que vai dar aqui. Aí você vai ter que clicar aqui no cinza, no branco e ir moldando aqui o gradiente um por um. Então não é isso que eu quero. E é bom vocês verem outra forma de vocês colocarem o gradiente para ver o que é mais fácil para vocês, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl Z e vou dar outro Ctrl Z aqui. E agora é só para facilitar o preenchimento aqui, apertar a tecla F11 no teclado, vai habilitar essa janelinha que é igualzinha ali quando você aperta a tecla G e aparece aqui em cima na barra de propriedades. E agora é só você selecionar aqui, ó, preenchimento de gradiente, vou selecionar aqui o fonte elíptico, e esse pontinho aqui eu posso trazer aqui para o final, ó. Tá vendo? Posso trazer aqui para o final, aí você vai moldando de acordo, vendo como que a luz fica aí para vocês. Então vou deixar mais ou menos aqui e vou dar um OK. Tá vendo como ele já fez em todas as peças e ficou mais fácil para você criar esse efeito? Então vou dar um OK e temos aqui o efeito de ilusão de ótica em tipografia no CorelDRAW. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e veja a nossa playlist que eu vou deixar na tela final. Vale muito a pena conferir, pois lá tem vários vídeos com dicas, truques e técnicas que eu uso aqui no CorelDRAW. Valeu e até a próxima!